Bom pessoal, a gente é do grupo 9 e a gente vai tratar do seguinte tema: documentos eletrônicos, inspeção judicial e provas obtidas por meio ilícito. No tocante tema dos documentos eletrônicos, no passar dos anos, vem cada vez mais se modificando e se atualizando, e a era digital tem chegado com muita força no nosso meio. Os papéis de grafia tradicional vêm sendo superados pelos documentos eletrônicos, e no meio jurídico não iria ser diferente. A superação da grafia tradicional pelos documentos cibernéticos e eletrônicos estão cada vez mais comum no nosso meio. Eu vou ler a lei que trata dessa inviabilidade desses documentos eletrônicos e no novo CPC. A Lei 11.419 de 2006 sobre a informatização do processo judicial e a Lei 12.686 de 2012 sobre a elaboração e o arquivamento de documentos eletrônicos em meio eletromagnéticos e, por fim, o Código de Processo Civil de 2015, que, entre outros temas ligados ao intercâmbio digital, reconhece a força de prova documental e os documentos eletrônicos, os artigos 439 a 441. Olá pessoal, eu irei falar sobre documentos eletrônicos como prova. Esses documentos se dão através de resultados de armazenamento de dados em arquivo digital. Não condiz apenas em papéis escrito, em documento escrito. Em si, um grande grupo previsto no Código de Processo Civil. Entre eles estão mapas, desenhos, fotografias, sons e imagens. Essas gravadas em fitas, disco, vídeos, entre outros. Esses documentos constituem por uma sequência de códigos chamados de bytes. Para que esses códigos sejam traduzidos, existe um programa de software de computadores que decodificam e transformam eles. Para que essa documentação ela seja aceita como prova em um processo civil, é necessário que ela passe por uma análise de integridade e autenticidade. Isso por conta da facilidade de ser modificado, de mudar esse documento e acabar perdendo a sua composição original. Para isso, foi criada uma medida provisória, a medida provisória 2200/2, que institui o sistema de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que estabelece a presunção de que são verdadeiras as declarações constantes nessa documentação eletrônica certificada por tal entidade. A MP ainda admite como prova de autoria e integridade de outros documentos eletrônicos, desde que reconhecido pelas partes como válido, que as partes reconheçam ele, aceitem ele como válidos. Tá? É isso que eu queria dizer resumidamente sobre os documentos eletrônicos. Regime legal. Todo documento eletrônico usado como prova precisa passar por um procedimento de autenticação, pois pode ser facilmente alterado e dando uma ideia totalmente diferente da original. O Ministério Público instituiu, então, o Sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, onde presume-se que seja verdadeira a declaração de documento eletrônico, assim certificado por entidades credenciadas junto ao sistema. A medida provisória admite-se a prova de autoria e integridade de outros documentos eletrônicos, desde que seja reconhecida pelas partes ou aceita pela parte oposta. O documento que passa por esse procedimento de autenticação é acompanhado com um certificado digital emitido de acordo com o ICP, assim trazendo uma segurança ao processo. Como diz Humberto Teodoro Júnior, o documento eletrônico desacompanhado do certificado digital não perde por inteiro sua eficácia probatória. A prova não pode ser ignorada totalmente por não uso da assinatura eletrônica digital. Ficará a cargo do juiz verificar se vai aceitar a prova ou não. É plenamente possível que o juiz admita a autenticidade do documento eletrônico, ainda que não tenha sido formado os requisitos do certificado digital. Bom pessoal, eu vou falar sobre as provas obtidas por meio ilícito. A Constituição de 88, ela já salienta no seu artigo 5º, inciso 56, que as provas obtidas por meio ilícito
são ineficazes. Elas são inadmissíveis num processo judicial. O juiz não pode usar para uma sentença as provas ilícitas. Elas podem ser causas de nulidade de sentença judicial, pois elas não servem de base para uma sentença justa. As provas ilícitas, elas não podem ser levadas em consideração no processo judicial, devem ser desentreadas do processo. Não ocorrendo isso, elas devem ser desconsideradas para caso de sentença. Ela não pode ser citada para servir de base para uma sentença fundamentada. No caso da admissão dessa prova ilícita, o juiz deve se valer do princípio da proporcionalidade, pois cada caso é um caso. Para benefício do réu, ela só pode ser obtida para em benefício do réu. A partir desses outros casos, elas são inadmissíveis para uma sentença. Ok? Esse foi o nosso trabalho. Obrigado.